Bem-vindos outra vez ao nosso espaço, ao nosso podcast. E hoje nós temos um tema que, apesar de ser um pouco complexo, a boa notícia é que no português ele é mais simples, uma estrutura mais simples que o espanhol. E do que nós vamos falar? Do uso de muy e mucho do espanhol, e que no português a gente tem o muito. De novo aqui comigo, eu tenho o professor Ademir. Bem-vindo, professor. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Já que o assunto é um pouco mais sério, mais gramatical, vamos começar uma brincadeira? Perfeito, vamos lá. É uma tradução. Eu vou falar a frase em português e você vai passar para o espanhol, para o nosso ouvinte ter a relação como fica na sua língua. Perfeito, porque assim a gente compara, né? Perfeito. Já vou falar as frases, pode ser? Claro, vamos lá. Primeira delas, estou muito feliz. Estou muito contento, muito contenta, muito feliz. Você Muito pode fácil. ser? Muito fácil, não é? Muito bem, a próxima. Ela é muito inteligente. Como eu digo isso em espanhol? Muy. Ella es muy inteligente. Também usamos o muy. E se está muito frio aqui hoje, como que eu diria? Por exemplo, aqui, hoje, está fazendo muito frio. Está muito frio, como eu digo em espanhol? Aí a gente já tem duas diferenças estruturais, mas vamos ao uso de muy, né? E muy, mucho, que é o que a gente quer falar aqui, né? Hace mucho frio. É assim que a gente falaria no espanhol, né? No português, daí só também para esclarecer, a gente usaria o verbo estar. Está muito frio, e no espanhol, hace mucho frio. E aqui a gente já tem o mucho, né? Não Exatamente. é o muy mais. Exatamente. Em outro podcast falamos sobre festa, casamentos. Tem mais uma frase. Tinha muita gente na festa. Había mucha gente na fiesta. É mais ou menos isso que a gente falaria, né? E aí, não muda muito, né? A gente tem tinha muita gente, havia mucha gente. Muita, mucha. Bem parecido. E se mudamos gente para pessoas, como ficaria? Aí a gente usa o plural. Então a gente fala, tinha muitas pessoas na festa, no espanhol, havia muchas personas. Também muitas, muchas. A mudança aí é bem pequena, né? A diferença aí está em outra questão estrutural também, que a gente usa o verbo ter para indicar a existência, e no espanhol a gente não tem esse uso com o verbo ter, né? A gente usa o verbo haber. Então, você falaria había muchas personas ou mucha gente. Em português, então, tem muito, muitos, muita, muitas, só não tem o muy. Exato, no português, por isso que eu disse no início que era mais simples, porque no português a gente só vai se preocupar em fazer essa flexão, essa concordância com plural e singular, do muito, né? Se é uma coisa, muito. Ou se eu só estou intensificando, nossa, estou com muito calor, ou estou com muito frio. Mas se você está quantificando e você vai colocar no plural, você tem que flexionar. Muitas pessoas nessa sala. Há muitas pessoas nessa sala. Ou se você vai dizer, eu tenho muitos sapatos. Você está falando de sapatos, plural, masculino, você vai dizer muitos. E se você está falando de algo feminino, você vai dizer muitas roupas, por exemplo, né? Ou, voltando para o sapato, você pode dizer muitas sandálias, né? Que é um tipo de calçado ali que você usa no pé, mais feminino, mas tem masculino também, né? Sandália, então é feminino, você vai dizer muita sandália ou muitas sandálias. Geralmente vem no plural porque você está quantificando ali e você está intensificando ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter só essa variação, diferentemente do espanhol, que a gente tem o muy, o mucho, e para nós que falamos português, quando vamos aprender o espanhol, é um tema que demora. Eu vejo alunos aí já num nível bom de comunicação, já indo para o avançado e às vezes errando, porque é normal, né? A gente vai aprendendo e errando e aprendendo, e é um tema conflitivo para nós. Aqui, felizmente, para o nosso aluno, então, a gente só vai se preocupar com plural e singular. Não é difícil, eu não costumo, não sei da sua experiência, mas eu não costumo ver erros de alunos, porque é tão intuitivo, o cérebro já está tão programado para fazer a flexão de singular, plural, masculino e feminino, e ele já sabe que é só muito, muito, muita, muitas. Realmente, eu quando comecei a estudar espanhol, tive muita dificuldade de usar o muy e mucho. Levei muito tempo para entender a diferença e a minha professora sempre falava algo muito interessante, meio técnico. Observe o que vem depois na sua análise, o que vem depois. Você não precisa saber os nomes gramaticais, a palavra gramaticalmente, o termo técnico, mas observe o que vem depois. É plural? Feminino ou masculino? Por exemplo, roupas? Feminino, plural, então muitas, como você já deu exemplo. Exato. Se fossem calçados, masculino, muitos calçados.
E assim, agora só pensando no que você estava falando, enquanto você estava falando, eu fiquei observando a sua fala, você repetiu muito, muitas vezes, porque você estava falando de questões que envolviam dizer isso. Então, uma dica que eu dou para os nossos alunos sempre, para os meus alunos, é observar a fala. Porque intuitivamente o seu cérebro vai fazendo o trabalho também. Não é? Nem tudo é esforço, nem tudo é consciente, né? Só fica observando, vai observando quando você está diante de um nativo, conversando, ou diante de uma outra situação, ou que seja, lendo um texto, ou qualquer situação que você esteja diante de alguma coisa em português, um texto, uma música, aí vai tranquilamente. Geralmente o aluno não vai ter dificuldade. Eu, quando, por exemplo, já contei que estou estudando italiano, eu faço uma leitura e observo muito como a frase está construída. Sem pensar em gramática, eu observo cada palavra dentro da frase. Isso ajuda muito na hora de construir o saber. Exato. Ó, você disse eu observo muito, ajuda muito. Observe também que no espanhol a gente tem, às vezes, né, quando é início de frase, ou está no meio da frase, eu tenho que usar muito, mas dependendo da situação, né, e no final sempre o mútil. Aqui já não tem essa preocupação. É muito e tá tudo certo. Muito, muita, muitos, muitas. E assim, não tem outra questão com que se preocupar, não é isso? Exatamente. Bem, professor, eu acredito que se ficou alguma dúvida, eu ia dizer que não ficou nenhuma dúvida, mas quem vai me dizer isso são vocês. E se ficou alguma dúvida, se tiverem qualquer dúvida, por favor, falem com a gente. E continue por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar.